Bom dia, leitoras, leitores. Feliz 2020. Hoje é dia 1º de janeiro de 2020. Amanheci pensando em ler contos. Aí, antes de contos, eu li 2 poemas do Drummond, desse livro que está em andamento a leitura. Eu estudei esse livro semestre passado, ainda não acabei a leitura, é um livro muito denso. Mas aí acabei pegando esse livro aqui que também adquiri um tempo atrás, do John Gladstone, um inglês especialista em Machado de Assis, já escreveu 3 livros sobre Machado. E esse livro reúne 50 contos de Machado, assim, muito interessantes, muito legal o livro. Inclusive os comentários, a organização do John Gladstone. E acabei lendo hoje, dando sequência aos contos, 50 contos. Hoje eu li Anedota Pecuniária. É um conto que foi publicado em 1883. Aqui o Gladstone dá todo um histórico dos contos. Você vê coisas interessantes que eu não sabia ainda de Machado. O Machado também assinava crônicas e textos, contos, sob pseudônimo. Eu não sabia desse detalhe. Então, nesse livro, por exemplo, tem contos em que o Machado, por exemplo, contos que eu já li no meu, já estão inclusive lá no meu blog Refeitório Cultural. O Machete, quando o Machado de Assis publicou, ele publicou em março de 78 sob o pseudônimo Lara. Eu não sabia. Assim como Na Arca, outro conto, os dois eu tenho no blog, também foi publicado sob o pseudônimo Eleazar. Essas coisas eu não sabia. Enfim, esse conto Anedota Pecuniária, que eu acabei de ler, eu li em voz alta. Sentei, peguei um copinho de água, e comecei a ler o conto em voz alta. Ele é narrado, ele é um conto em que o narrador é em terceira pessoa. O narrador conta um caso, do personagem, o personagem principal. E esse conto foi publicado em 83 na Anedota Pecuniária, na Gazeta de Notícias, um jornal, um veículo de comunicação que o Machado escreveu por muitos anos. E esse conto Anedota Pecuniária achei muito interessante. Eu recomendo a leitura para vocês. Vocês sabem que todos os contos, romances, toda a obra do Machado está disponível na rede mundial, na internet, tem domínio público, então é de fácil acesso, Eu vou ler aqui algumas coisinhas que eu achei interessante nesse ponto. Uma frase dele que achei fantástica. O que é a história? A história é de um personagem, chamado Falcão. Esse Falcão, ele é muito apegado a dinheiro, muito apegado a dinheiro. Não ao que o dinheiro pode comprar, mas ao dinheiro em si. Atualíssimo a temática que o Machado trata aqui em 1883. Esse personagem Falcão, então, é apaixonado por dinheiro. E ele nunca casou, inclusive porque isso tem custas, então ele não queria ter esse risco. Após os 40 e poucos anos, ele passa a sentir que, também por questões pecuniárias, de interesse de bens, etc., ele também acha que deveria ter tido um herdeiro, uma herdeira, e tem a oportunidade de criar uma sobrinha e acaba cuidando dela como filha. E daí se desenvolve a história, muito interessante. Algumas frases, só para dizer para vocês como
as leituras fazem a gente pensar. Essa frase aqui, o melhor dos bens é o que se não tem. O melhor dos bens é o que se não possui. Que coisa mais atual que isso? As pessoas têm as coisas, têm posses, têm tudo. E mesmo assim, continua sonhando com aquilo que ela não tem. Isso aqui eu anotei aqui no livro que é da natureza humana. Outras frasezinhas muito legais. Olha essa frase. Ele amava a sobrinha com um amor de cão, que persegue e morde aos estranhos. É outra frase também muito legal. E essa aqui sobre a questão do sol e a questão dos dias que passam. Entretanto, o sol, modelo de funcionários, continua a servir pontualmente os dias, um a um, até chegar aos 2 meses do prazo marcado para a entrega das ações. Nada melhor do que o funcionário sol. Achei muito legal essa frase. Lambendo com os olhos os montes de libras e francos, tão arrumadinhos e amarelos. Legal essa frase também. O conto é uma lição de moral. Uma lição de moral. O senhor Falcão, de tão apegado ao dinheiro como acaba que não consegue superar essa sua essência da natureza. E com isso vão-se sobrinhas, porque depois de uma primeira sobrinha ele acabou criando uma segunda sobrinha, mas o apego ao dinheiro superou tudo. Gente, conto muito legal esse, né? Anedota Pecuniária, 1883, Machado de Assis. Bom 2020 de leituras, recomendo leituras. Sempre haverá um leitor, espero eu, enquanto houver humanidade.